que eu te falei no começo, sabe? Não é pecado ser rico. Apesar da Faria Lima não ter voto na Câmara dos Deputados, saiba que ela tem uma relevância gigantesca na Câmara e no Senado. A gente faz realmente uma comunicação republicana. Eu queria ser lembrado assim, esse ajudou o Brasil. O João Dória não te deu bloco no WhatsApp? Um, dois, três, testando. Tá bom, hein? É muito chato estar perto de mim porque eu sou muito acelerado e eu, hoje em dia, com 64 anos, tenho trabalhado de 17 a 19 horas por dia. Eu acordo mais ou menos 5 da manhã, né? Que para ir para a CNN eu tenho que ler Herald Tribune, Le Monde, New York Times. Eu termino de ler o jornal mais ou menos às 6. Meia hora eu faço a programação do meu dia, vejo a agenda, algum WhatsApp que eu demorei para responder de um dia para o outro. E aí, mais ou menos 6h40, desço para a ginástica e vou até às 8. 1h20 tem um personal trainer, que esse é igual o marceneiro, sabe? Eu não dou o telefone para ninguém, porque é tão bom, tão bom. Na verdade, ela é mulher, ela dá para mim e para minha mulher. Então, das 6h40 às 9, porque minha mulher faz das 8 às 9, ela é paga, mesmo que se eu estiver viajando, para eu não perder esse horário, porque esse é o prime time dos horários de personal trainer, né? Eu sempre fui a favor de a gente trabalhar o nosso lado com psicanálise. Então eu devo ter feito aí uns 20 anos de psicanálise. Adorava, mas o meu último psicanalista me deram alta. Eu falei, esses caras não vão me dar alta nunca, né? Porque eu pago toda semana para eles me ouvirem, né? Aí o penúltimo me deu alta, eu não gostei muito, fui para o outro, fiquei mais 7 meses e ele me deu alta. Eu falei, bom, aí fui para yoga, fui para cabala, e fui tentar sempre achar um equilíbrio. Eu sou muito speed. Vamos lá, vamos tentar fazer um encaixe rápido. Com 9 anos, meu pai foi candidato a deputado federal. E quando ele foi tentar a reeleição em 74, eu tinha 13 anos. O Quércia se elegeu a senador. E o Quércia, toda quinta-feira, ele morava em Campinas, não tinha rodovia boa para ir em 74. Então o Quércia ia para casa com meu pai me tirava da cama, botava no quarto dele e o Quércia dormia na mina cama. Então eu era fã número 1 do Quércia, do Pacheco Chaves, do Ulisses Guimarães, Francisco Rossi, o Guaçu Pitteri, do Tales Ramalho. Essas figuras eu observava muito. Na campanha do Jânio, que eu tinha 22 anos e ele me escolheu como secretário de governo com 23 anos, como se fosse o Ministério da Casa Civil, ele tinha um discurso para Vila Maria, em cima do caminhão. E quando a gente saía do comício da Vila Maria às 9 horas da noite, a gente ia para a casa dos empresários para fazer captação financeira para a campanha, era um discurso já mais diferente. Ou seja, na casa do empresário, ele quer segurança jurídica, ele quer saber se você não vai fazer nada muito abrupto, igual o Trump vem fazendo aqui, que está deixando o mundo de ponta cabeça. E o povo quer a garantia do transporte, da saúde, da habitação. Então os discursos são bem diversos. Mas, realmente, você tem que trabalhar o conjunto todo. Você sumiu da vida pública por muitos anos. Sumi da vida pública porque aí teve aquele escândalo do PC Farias, né? Eu não fui indiciado, não fui denunciado, mas aquilo lá, eu falei, porra, será que eu preciso disso? Eu já tinha, na época, uma agência de viagens e uma incorporadora indo muito bem. Eu não sabia que eu estava trabalhando num governo que se comportava de maneira tão asquerosa assim. Teve medo? Não tive medo, tive assim uma abominação por isso, sabe? Então eu prometi nunca mais ocupar cargo público na minha vida. Fiz uma promessa para mim, aí fui para iniciativa privada, aumentei muito a minha incorporadora, passei a fazer galpões industriais. Preferi ficar nessa atividade empresarial. Nunca deixei de gostar da política.
Eu era louco quando eu tinha a oportunidade para ir para Brasília, quando o presidente da Câmara, por exemplo, foi o Arthur Lira, o Rodrigo Maia, convivi bastante, presidente da Câmara. E a Câmara dos Deputados é uma coisa diferente, porque para o empresário, o político é meio bicho-papão. E para o político, o empresário é meio bicho-papão. Aí que surgiu a esfera, né? E aí eu falei, Rodrigo, posso trabalhar para o Arthur? Ele falou, mas você não é deputado, você não vota. Mas eu sabia dos problemas que o Arthur tinha. O Arthur era um deputado de baixo clero na época e ninguém conhecia ele na Faria Lima. Então fui levando o Arthur de um a um, né, na Faria Lima. Levei no Trabuco, levei no Esteves, levei no Maluí, fui levando no Ometo. E o pessoal gostou da conversa do Arthur. E o político de baixo clero, quando viu o Arthur tirando foto com essa alta demanda do PIB, aí essa classe mais firme em cima do PIB, ele começou a ganhar muito adepto, ele já tinha, mas começou a ganhar confiança, porque é só o Rodrigo que conversava com a Faria Lima. O Arthur deixou vários, Ciro Nogueira conversava, o Gumota conversava, o professor Luizinho, que é líder do PP, conversava, o Isnaldo Bulhões do MDB. O Arthur fazia questão de trazer com ele outros interlocutores. E o Rodrigo era o único. Então foi difícil quebrar o monopólio do Rodrigo. Apesar da Faria Lima não ter voto na Câmara dos Deputados, saiba que ela tem uma relevância gigantesca na Câmara e no Senado. É justo que a Faria Lima e o setor produtivo tenham voz, seja ouvido, porque hoje o PIB mesmo é pago por eles. Pera, o meu celular fez um blip aqui. Por favor. Você fundou a Esfera no momento em que o LIDE estava perdendo força. Isso influenciou na decisão de criação? Por que você decidiu ocupar esse espaço? Não, a Esfera foi assim, deixa eu falar. Eu adoro o mundo do vinho. Eu estudo vinho mais ou menos desde 79. E aí estudo e sou um cara muito generoso, porque para você colecionar vinho você tem que ser generoso. O vinho bom é o vinho tomado. Tomar sozinho não tem graça. Então, durante o Covid, eu tinha aquelas garrafas de formato grande, 9 litros, 12 litros. A minha mulher comprava umas garrafinhas bonitinhas, eu filmava aquele vinho, eu botando uma em cada garrafinha, e mandava, então, para esse famoso Zoom que iniciou-se no Covid. Então, eu pegava 10 empresários top e mandava, tipo, uma garrafa para cada um. Então, a gente tinha que ligar a câmera às 6 da tarde e eu chamava um especialista sempre. Então, eu botava o Calil, ou colocava outra pessoa. Botei o Mansueto, que na época era chefe do Tesouro. E aí, esses 10 grandes empresários que participavam adoravam. E aí, o pessoal chegou, teve lá o Abílio e um outro banqueiro relevante aí da Faria Lima, me chamou e falou, vem cá, você tem que montar alguma coisa. Pensa aí. Você não pensou no LIDE? Essa é uma questão. Porque Não, o LIDE era a referência dessa articulação entre o empresariado e o poder público, e o João Dória já era uma figura bastante conhecida. Mas é bem o momento em que ele entra na vida política. Deixa eu te dar 2 motivos. A Esfera é um think tank. Eu tenho 50 pessoas. O LIDE é um B2B e deve ter umas 4, 5 mil pessoas. Quando eu falo que é think tank, eu tenho que ter as pessoas mais relevantes do país. Então, de 200 eu tenho 50, vai. O que acontece com essas pessoas? Se eu cresço muito o número de associados, eu fujo desses 200, então quem mais quer entrar na Esfera hoje? É advogado, não tem um advogado associado. Quer fazer negócio, quer pegar cliente. Outro que quer, vendedor de software. Então, o LIDE, esses que eu chamo de herbívoros, né, que são essas pessoas que investem no Brasil e não têm muito tempo para conversa e querem sim construir o país, eles odeiam a presença dos carnívoros. Então, os herbívoros, na minha opinião, saíram do LIDE. E os herbívoros foram para a Esfera. Mas eu gosto dos carnívoros, mas é que não combina os herbívoros com os carnívoros.
Então eu peguei a parte dos herbívoros, que são a parte relevante de quem acredita nesse país, investe nesse país, e fiz um shopping center. Por que é um shopping center? Tem farmacêutica, tem petroleira, eu tenho comércio, eu tenho varejista, eu tenho um agro, eu tenho um banco digital, eu tenho um banco de varejo, eu tenho um banco de investimento. Então, se o ministro da Fazenda vai na esfera, ele conversa com todos de uma vez. Agora, se ele vai, não estou criticando, numa Febraban ou numa Fiesp, CNI, ele vai só com aquele setor. O meu não, o meu é para pensar Brasil, não é para pensar setor. Você reforçou várias vezes a esfera é um think tank, mas muita gente se refere a ela como lobby. Na prática, o que diferencia uma coisa da outra? Aqui no Brasil, quem faz lobby cobra êxito. Então, assim, no meu compliance eu não posso fazer lobby. Agora, o lobby é sadio. A esfera nunca vai ser uma empresa lobista. Mas o lobby é bom porque nos Estados Unidos existe, você paga mensal lá, que não é o nosso caso. Agora, a gente faz realmente uma comunicação republicana. Eu coloco você ou a pessoa associada que tem um interesse sendo ferido por uma lei ou por uma carga tributária excessiva para conversar com a autoridade real, de fato, totalmente republicano. E deu certo, Brasília adora, e as pessoas que são associadas, eu não tive um que saiu até hoje. O João Dória não te deu bloco no WhatsApp? Não. Não sei. Não sei. Preciso testar. Olha, eu acho que tem duas TVs no azul hoje. A Globo aberta e a CNN fechada. Eu posso garantir para você que o resto ninguém está ganhando dinheiro. Eu acho que a gente tem o melhor jornalismo hoje do Brasil, cara. William Vac, Márcio Gomes, Thaís Herédia. Os caras são muito bons. A gente tem um cuidado com notícia lá que você não faz ideia. O que foi ali? O Menin, ele entrou no Esfera. O Menin, que eu digo, é o meu sócio lá, dono da MRV. Inclusive tem o Banco Inter e o Atlético, a Log. Eu tinha na época a Esfera, os meus negócios, que o meu filho toma conta do meu family office, que chama 89 Investimentos. E eu estava já colocando a Camila, a minha filha de CEO da Esfera. Aí veio com o Menin com isso, aí Menin nunca. Aí pensei e tal, não vou. Quando o Menin me chamou mesmo para ir, falei, Menin, deixa eu falar uma coisa para você. A família Camargo, que são meus irmãos, quem entende mesmo de comunicação é o mais velho, o Neneto, que cuida das rádios. Inclusive é o cara que mais entende de rádio no Brasil. Então é melhor você chamar ele. Não, quero você. Eu falei, puta, eu fui lá para a luta. O que acontece com TV, para você ter uma ideia rápida aqui, até para quem estiver ouvindo entender, quem tem TV tem sangue azul. Porque antes da era digital, de internet, a TV mandava muito. As televisões elegiam o presidente da República. O tamanho dessas televisões, os jornais à noite falavam 70 milhões de pessoas. Virei, cara, revolucionei. Aquilo lá, para você ter uma ideia, não era um CNPJ. Ninguém se preocupava com o dinheiro. Daqui para frente vai ser CNPJ. E o pessoal achou que eu não ia mandar ninguém embora. Nos primeiros 20 dias, dos 1.050 funcionários, foram 500 e pouco embora. Né? Então, não sou extremo-direita e não sou extrema-esquerda, porque foi o meu combinado com o Menin de ser uma pessoa moderada, uma notícia moderada, diminuir 90% as notícias ruins. Não dá para você chegar em casa cansado à noite para só ouvir desastre. E diminuir bastante os adjetivos. Assim, foi uma sintonia maravilhosa, sintonia fina. A gente conseguiu fazer um equilíbrio onde eu te dou a notícia e você forma a sua opinião. Então pense bem, pense CNN. Eu não te dou a notícia modificada do jeito que eu quero. Agora, a rádio é lucrativo, tá? A gente tem as rádios, né? Que é propriedade da família, que é a Alfa FM, a Nativa, 89 a Rádio Rock, a Disney. Agora, recentemente, aí, uns 30, 40 dias atrás, comprei a Rede Transamérica, que era das filhas do saudoso Aloysio Faria, do Banco Real. E eu aprendi que o dinheiro da empresa está fora da empresa. Então, eu sou um cara que trabalho na CNN com 70% do meu tempo,
Mas desses 70%, 80% fora da CNN captando dinheiro e recurso. E vendendo blá blá blá. É complicado montar uma mesa agora mesmo, eu saio daqui da reunião para montar a mesa do Person of the Year, que a Esfera faz no dia 12, o evento é 14, né? Ganhou o Fabrício do iFood. Então dia 12 a gente faz uma homenagem pro Fabrício, eu fechei aquele hotel Fasano, em Nova York, e cabe em 160 pessoas, e eu tenho mais ou menos uma lista de 250 pessoas, eu só posso. Então quem senta com quem, e como é que eu vou dizer para as outras 80 pessoas... ou mais que eles não vou ter espaço. É difícil. A gente tem dois tipos de dirigentes de uma empresa. Você tem o founder, né, e você tem o CEO. O ego do CEO é próximo a zero. Mas o ego do founder é assim, ele não passa recibo às vezes, mas te põe na geladeira 6 meses. É muito difícil você calcular quem senta com quem, que proximidade da autoridade tem que ter. O lead é mais fácil porque se você precisar conversar com o ministro, você patrocina aqui e senta do lado dele, né? A gente não dá para fazer isso na Esfera. Quando a gente fez a Esfera, eu falei para todo mundo, a Esfera é um instrumento de diálogo, não é um instrumento de cobrança do governo. Então o governo me vê com bons olhos que eu não vou lá cobrar, essa medida não serve, mas a gente vai dizer que a medida não serve através de um diálogo. Então eu tento o máximo possível a ser comedido e moderado. Isso me traz muita seriedade e muita respeitabilidade. O legado que eu quero ter é o seguinte, esse cara foi um cara que tentou ajudar o Brasil. Se eu conseguir ajudar, melhor ainda. Se puder escrever, esse cara foi um cara que ajudou o Brasil, mas eu queria ser lembrado assim, botar na minha lápide, esse tentou ajudar o Brasil, eu já estou satisfeito. Agora, se eu trabalhar bastante, eu quero mudar essa lápide para esse ajudou o Brasil. E que tipo de gente odeia João Camargo? Talvez quem não me conheça. Desculpa, Modesto. Obrigado.